Existem três tipos de pessoas: aquelas que não sabem o que está acontecendo, aquelas que observam o que está acontecendo e aquelas que fazem acontecer, que faz acontecer. Nós escolhemos quem nós seremos. Vamos aqui, ó. Lê aqui, por gentileza. 1, 2 e... Roda da decisão. Presta atenção nessa palavra aqui, diga comigo. Decisão. Mais uma vez. Quem esteve conosco no encontro, nós falamos sobre isso. Que as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas de decisão. As pessoas que, nós falamos, existem três tipos de pessoas: aquelas que não sabem o que está acontecendo, aquelas que observam o que está acontecendo e aquelas que fazem acontecer, que faz acontecer. Nós escolhemos quem nós seremos. Aqueles que estão só observando, aqueles que não sabem nada, não entendem nada que está acontecendo, se torna uma vítima das circunstâncias, e aqueles que vão fazer acontecer. Nós estamos comprometidos e determinados a acontecer. A excelência ela é alcançada quando nós realizamos algo com alto nível de comprometimento. Todos vocês têm sonhos, pelo menos dizem que têm, né? Se isso é verdade, preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem sonhos, se isso é verdade, você vai ter que sair da zona do interesse e ir para a zona do comprometimento. Empenho e comprometimento. Senão, quando nós estamos comprometidos com algo, nós nos doamos. Diga comigo, nós sangramos. Nós nos sacrificamos. Então preste atenção nessa palavra. Eu falo com muita responsabilidade, porque eu tenho uma responsabilidade aqui. Uma responsabilidade grande. E se depender de mim, a igreja ela tem um alto nível de comprometimento de oração, um alto nível de comprometimento em ensinar a palavra. Só que nada disso vai adiantar se o seu nível de interesse não for equivalente. Você vai ficar aqui na igreja, você vai ouvir o que você quer, você vai ouvir com os ouvidos e nunca ouvir com o coração. E o tempo vai passar e você vai descobrir que nada mudou. Nós precisamos estar convictos, respirando, transpirando o propósito da nossa vida. E falar em propósito da vida, você viu? Quem viu a chamadinha que eu fiz para hoje? Quem viu? Então presta atenção no que eu vou dizer a você. Nosso encontro foi incrível, foi maravilhoso. Eu estou muito grato a Deus pelo nosso encontro de casais nesse sábado. O conteúdo que Deus nos deu para trazer a vocês foi extraordinário. Só que tem uma coisa, os ensinamentos foram poderosos. Como é que chama isso aqui, essa reunião de hoje? Você acha que um encontro de casais é suficiente para mudar, transformar a vida de uma pessoa para sempre? A Liliana, no encontro de casais, ela falou uma coisa que faz 30 anos que a gente se prepara.
30 anos que nós estamos nos preparando. Preparação não é na semana ou no mês do encontro de casais. A preparação é durante os 30 anos de casados. O cultivo não é só no dia do culto, né? Do cultivo familiar. A celebração do dia dos namorados, seja casado ou só um namoro, um noivado, também não é só no dia 12 de junho. Mas sim, é no que você faz no dia a dia. O bispo falou do comprometimento, da atitude. Eu falo com muito orgulho do Ministério Mudança de Vida, porque nós compramos a briga da igreja. Enquanto ele falava aqui, o que veio no meu coração, o versículo foi o cordão de 3 dobras. Deus, a liderança e a igreja. Essa igreja jejua, ora na madrugada. Nós estamos numa corrente todos os dias. E se você estiver no mesmo espírito, porque a vontade de Deus ela é perfeita. Ele não quer ver o povo se arrastando. Ou uma hora está aqui, outra hora está lá atrás. Ele quer ver uma evolução. Uma vida plena. Não uma vida isenta de problema. Mas Deus dá as ferramentas corretas. E uma coisa que o Ministério Mudança de Vida faz é orar, jejuar e comprar a sua briga. Então imagina o cordão de 3 dobras. Ele não vai se romper. Aqui nós acreditamos que é vencer ou vencer. Que a única coisa que tem é a vitória para as respostas das suas orações. Então isso é algo que tem que te fortalecer, tem que te impulsionar. Porque Deus prometeu, Ele vai ouvir as orações. Nós estamos clamando, mas você precisa clamar. E unir as suas orações às suas ações. Que nem a gente, quando estava meditando, né? Que nós só colocamos no papel em uma semana aquilo que nós acreditamos e que nós vivemos. A vida é um aprendizado. A vida modifica a gente. E acaba sendo, como vocês já ouviram a gente falar, que um é a bacia de lavar do outro. Se o casamento ou sua vida com Deus não fizer você melhor, você também não vai ter uma vida melhor. Por isso que é uma decisão. Liga aqui comigo, diga o que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça. Lê o resto. Repete essa palavra. Mais uma vez, repete essa palavra. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, o que você tem que fazer e colocar força é agora. É agora. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força. Você sabe que, sem querer ofender, que não é minha intenção. Tem gente que escolheu ser mais ou menos em tudo. E em todas as áreas da vida. Isso é uma escolha. Não, eu não escolhi fazer isso, escolhe sim. Porque quando você é governado por sentimentos, por emoções, então você não escolheu ser um vencedor, um vitorioso na vida. Porque as suas emoções vão te governar. Os teus sentimentos vão te governar e mais, você não acredita na palavra, ela não entrou aí dentro. Ela ainda não entrou como uma verdade absoluta. Vou voltar um pouquinho do que nós falamos segunda-feira. O que Jesus diz, aliás, do Velho ao Novo Testamento. Mas vamos para Jesus no Novo Testamento. Ele diz, diga, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Diga comigo, aquele que vem a mim jamais terá fome ou jamais terá sede novamente. Então espera aí, o eu sou está comigo, o pão da vida, como é que eu vou ter fome de alguma coisa, seja ela qual for? A fonte das águas vivas, como é que eu vou ter sede? Se ele é a porta, eu entro por ela, saio e encontro passagem, como é que eu vou continuar no deserto? Cadê? Por que o deserto continua? Falar nisso, eu vou fazer uma convocação para sexta-feira. Presta atenção na frase que eu vou dizer para você. Tem gente
caminhando. O que é isso aqui? Quanto tempo o povo caminhou no deserto? Quanto? Diga a palavra círculo. Você quer caminhar em círculo ou você quer em ciclos? Círculo ou ciclos? Quantas voltas o povo de Israel deu ao redor das muralhas de Jericó? Foi voltas também. Só que não foi 40 anos. Foi 7 dias. Não foi 40 anos. Foram 7 dias. Os dois grupos caminham em círculo. Só que um com um propósito, o outro sem propósito. Um tinha um objetivo, o outro estava perdido. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então presta atenção. Nós podemos entrar num propósito para valer, para mudar a nossa realidade, para mudar a nossa vida, caminhar em círculo num propósito, ou seja, repetir os mesmos atos de fé, repetir os mesmos passos de fé e tomar posse da terra prometida. Ou podemos ficar caminhando no deserto durante 40 anos, repetindo o mesmo processo e não sair do lugar. O que você escolhe? Círculo ou ciclos? O que você escolhe? Responde para mim. Então, isso não basta falar. Tem que haver uma decisão. Estou falando aqui, já estou convocando. Para quem quer mudar de ciclo. Você não tem 40 anos. Tem muitos de vocês aqui não tem 40 anos pela vida, pela frente. Não tem. Então, está na hora de tomar uma decisão. De mudar de ciclo, de sair de onde está. De viver um novo tempo. Você sabe qual é o trabalho do diabo? É cegar mentes. Coríntios 4,4 fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Diga, cegueira de entendimento. Essa é a pior de todas que existe. Todos os cegos na Bíblia visual foram curados. Cego de entendimento não. Todos cegos fisicamente foram curados. Mas o cego de entendimento não. E muitos tiveram um final muito ruim. Porque a pior cegueira que tem é a cegueira de entendimento. A pessoa ele continua levando a pessoa a viver uma vida em trevas, morte, fazê-la pensando sempre de forma estúpida, insana, dando respostas erradas. Todos os dias, diga isso comigo, diga todos os dias, somos presenteados com oportunidades para que decisões sábias e inteligentes sejam tomadas. Todos os dias. Sabe qual é a maior beleza do cristianismo? É você dizer assim, hoje eu estou tomando decisões. Hoje eu estou tomando a decisão de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Hoje nós tomamos uma decisão de fazer tudo diferente. Mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos, mudar a nossa fé, mudar a nossa crença. Hoje, diga comigo, multidões no vale da decisão. No vale da? Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões no vale da? Tudo depende de uma decisão. Para sair do vale tem que tomar decisão. Vale é lugar baixo, você sabe, né? Vale é o lugar baixo, que o diabo luta para manter. A Bíblia sempre mandava subir ao lugar alto. O vale é o lugar baixo. Então, presta atenção, eu comecei falando aqui, vamos pensar aqui, estou te chamando para fazer o que sexta-feira? Estou te chamando para fazer o quê? Sair do... Você sabe que tem gente caminhando só em círculo, não é? O que significa caminhar em círculo?
É os mesmos lugares, é os mesmos problemas, é as mesmas situações. Passa um ano é a mesma coisa, passa 2 anos é a mesma coisa, passa 3 anos é a mesma coisa, passa 4 anos é a mesma coisa, passa 5 anos é a mesma coisa, aí parece que vai melhorar um pouquinho, parece que a gente daqui a pouco é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque está caminhando em círculo. É fruto da fé, é fruto do que está dentro. Nós podemos caminhar em círculo, mas com propósito. O povo de Israel caminhou em círculo ao redor de Jericó para derrubar aquela muralha que impedia tomar posse da terra prometida. Só que teve prazo. Não foi 40 anos, foi 7 dias. Diga comigo, não foi 40 anos. Quantos dias? Já parou para pensar? Já parou para pensar que em 7 dias eu posso mudar? Em 7 semanas a minha vida pode mudar? São decisões. Como, bispo? 7 dias são... Os 7 dias que foram lá foram 7 dias de fé. 7 dias de fé, de perceber, obedecendo a palavra, mesmo parecendo uma loucura. Às vezes, obedecer a palavra parece uma loucura. Pode parecer uma loucura. Mas a palavra, ela nos fornece condições todos os dias para um destino vitorioso, para conquistar um destino vitorioso, poderoso. Todos os dias nós temos ferramentas para viver uma vida abençoada, sair de uma vida medíocre, da mentalidade de mediocridade e construir uma vida poderosa, extraordinária. Todos os dias. Leia aqui comigo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, diga comigo, colhem-se uvas dos espinheiros? Diga, ou figos dos abrolhos? No encontro de casais nós falamos que quem cuida da sua figueira come dos frutos, não é? Sim ou não? Quem cuida da figueira vai comer dos frutos. Assim toda árvore boa, o que ela faz? E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má. Leia aí, por favor. Ah, eu sou assim porque você fez isso comigo. Ah, mas o que eu sou? Eu sou de acordo, o meu fruto é de acordo com a outra pessoa, que eu dependo dessa árvore para ser uma árvore boa? Eu sou uma árvore, ela é uma árvore. Eu produzo meus frutos. Ela produz o dela, vai sair. Mas você não pode falar que você é uma árvore boa, está dando frutos maus por causa do próximo. Aí seria uma incoerência. Porque se eu sou uma boa árvore, automaticamente o que vai sair de nós é só um bom fruto. E nós que temos uma fé, que nós afirmamos a nossa fé pelas nossas atitudes, a gente não permite nem que as pessoas mais próximas que estejam perto de nós façam com que as nossas atitudes sejam ruins. E é simples você olhar isso. Veja os seus frutos. Quem assistiu aquele filme Qual deles? A Prova de Fogo? Quem assistiu? Eu até tinha separado uma cena que, se desse tempo, nós teríamos colocado ela aqui no nosso encontro. Mas nós vimos um casal desajustado, o filme relata isso, um casal extremamente desajustado, determinados a separar. Quem já assistiu? Levanta a mão. Quem nunca assistiu? Deixa eu perguntar diferente. Quem nunca assistiu? Quem nunca assistiu? Levanta a mão, bem alto. Então, um casal desajustado, determinado a separação. Ambos não conheciam a Deus. Aí, um é orientado pelo pai a entrar num propósito de 40 dias de oração e ações. Isso. Pelo seu cônjuge, mesmo o outro não correspondendo. Venceu-se os 40, no processo,
a mulher foi vendo a mudança do marido. Primeiro, na metade do processo, ele fazia no automático. Isso. Né? Ele não fazia com o coração. E quando você faz no automático, cumprindo o protocolo, não tem espírito. Quer dizer, não tem fé. Você não está acreditando naquilo que você está fazendo. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. E aí, ela não correspondeu. E ele continuou. Na hora que ele entendeu, para que ele tivesse fé e fizesse com amor, ele precisava, na realidade, entregar a vida dele para Jesus. Porque aquilo que ele estava reclamando da esposa, que não adianta fazer o jantar, não adianta fazer o café, não adianta lavar a louça, não adianta aspirar a casa, não havia reconhecimento, que ele estava fazendo tudo. E o que ali o pai dele fez ele refletir? É a mesma coisa do que Jesus faz por nós. Não por nós, né? Por aqueles que não acreditam. Jesus faz tudo por nós, mas não há um reconhecimento. Aí passou os 40 dias. Então, a parte que pega para mim, que mexeu comigo na história, foi os 40 dias de perseverança, como a Liliane disse, os primeiros dias fazendo por fazer, depois caiu a ficha que fazendo por fazer não ia funcionar, e aí fez de verdade, e a esposa foi vendo a mudança. Então tem uma cena do filme que ela fala assim: eu não sei o que aconteceu com você, mas o que aconteceu com você eu quero que aconteça comigo. Presta atenção. Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu com você eu quero que aconteça comigo. O que ela estava falando? A transformação que aconteceu com você, eu quero que aconteça na minha vida. O que aconteceu? Ela foi influenciada. Ele, por ter mudado e tido encontro com Jesus, a fé dele, o espírito dele, influenciou a mudança dela. Tem uma mensagem aqui, não tem? Você mudou. E assim como você mudou, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero que aconteça comigo. Você vê que quando um muda, ambos mudam. É o poder da influência. Por isso que a árvore, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Nós não temos desculpa para não dar bom fruto. Ninguém tem desculpa para isso. Por isso que já estou respondendo ao teu questionamento interno. O senhor não sabe o que está acontecendo comigo, não importa. O que importa é o quanto a palavra está dentro de você. E essa questão de contagiar é tão forte. A gente tem sempre vários testemunhos. E as coisas acontecem conforme a nossa fé. Nós recebemos um vídeo pós o trabalho, né? De uma pessoa que aqui do altar um dia falou, isso o marido falando, falou para a igreja: eu gosto da igreja, mas não vou sair da minha religião. E agora você vê que ele foi tocado por Deus. Porque quando Deus entra no coração, na vida de uma pessoa, Ele muda a vida da pessoa. E se você caminha inspirado na palavra do Senhor, os que estão ao seu redor, dia menos dia, vai contagiar os demais. Não tem como não ser diferente. Lê esse último versículo aqui. Portanto, pelos seus frutos, o quê? Sabe o que são os frutos? As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas emoções. Esses são os nossos frutos. Se alguém passou pela cabeça que fruto é quando você está produzindo, quando você está ganhando dinheiro, essa é uma parte. É consequência. Não, essa é pela sua... Porque quando a Bíblia fala de fruto, vai para Gálatas 5, que você vai ver que fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, mansidão, autocontrole, domínio próprio. Isso é fruto. Isso é fruto. Então, nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E
os resultados da nossa vida refletem o nível de consciência que você possui, que eu possuo da palavra de Deus. O quanto de consciência nós temos da palavra. Porque, presta atenção, quem estava conosco domingo, quem tem um alto nível de consciência, será cobrado mais. Não é verdade? Deus não vai exigir de uma pessoa que não tem tanta consciência da palavra. É o que eu disse, um ímpio age, comete um erro, ele vai ser tratado de uma forma. Você que está sentado aí, você comete o mesmo erro, você vai ser tratado de outra forma. Eu que estou aqui em cima do altar, se eu cometer o mesmo erro que vocês, eu vou ser tratado de outra forma. E o meu é o mais severo. Por quê? Por conta do nosso nível de consciência da palavra. O quanto temos de consciência e de entendimento da palavra. Quando você convive com uma pessoa incrédula, negativa, que só fala de problemas, você tem duas alternativas. Ou você influencia ou você é influenciado. E aí? Quem está influenciando? Ou você influencia ou você é influenciado. E no mundo é a mesma coisa, nós não podemos ter a mentalidade coletiva, ou ser movido pelo que a grande maioria faz, pela mentalidade da coletividade. Nós não podemos ser movidos por isso. Se a luz do mundo habita em nós, o que nós precisamos fazer? O que nós falamos tanto segunda-feira? Diga assim, diga, o eu sou está comigo, eu tenho tudo que eu preciso. Então espera aí, se a luz do mundo está em você, está com você, você tem que brilhar. Se a luz do mundo todo-poderoso está em você, está com você, esse poder tem que refletir. E aí é o nosso nível de consciência. O quanto eu acredito nisso. Então preste atenção numa coisa. Nós sempre falamos de uma coisa muito importante. Se você continuar cercado por pessoas que não agregam valores à sua vida, você não vai ter resultado satisfatório. Tem algumas coisas na vida que o que nós ensinamos aqui no Encontro de Casais? Nós precisamos saber, né? Com quem? A vida tem que ser uma vida com propósito. Tem pessoas que nós conhecemos, tem pessoas que são conhecidos, tem aqueles níveis de relacionamento. Tem pessoas que a gente cumprimenta, tem pessoas, aqui dentro da igreja mesmo, irmãos, que a gente cumprimenta, oi, tudo bem, Deus te abençoe, prazer te ver. Tem um outro nível, que são aqueles que você já traz para um pouco mais perto, tem afinidade com ela, e tem pessoas que estão alinhadas com o teu propósito. E tem gente que não está alinhado com o teu propósito, então não tem porquê você ter uma aproximação, essa pessoa fazer parte da sua intimidade. Porque nós sabemos que as más conversações corrompem o quê? As más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Então nós precisamos saber. Tem pessoas que nós amamos, respeitamos, mas não está na nossa fé. Não tem nada a agregar a nós. Não vai somar absolutamente nada conosco. Tem pessoas que faz parte, que são pessoas que nós devemos respeitar e honrar. Sim, quer um exemplo? Quer um exemplo que eu vou te dar? Seu pai, sua mãe, sua família, você honra a vida inteira. Agora, se eles não são dirigidos pela palavra, se não são dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, dependendo do conselho, tem que ser descartado. Porque eles não têm direção. Eles não têm visão. Eles têm aquilo que eles acham que é o correto para você. Mas está à luz da palavra isso? Porque olha o que eu vou ler para você, olha essa palavra aqui, diga comigo, o mundo e a sua cobiça passam, diga, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quer dizer, significa que você permanecerá em vitória nessa terra e herdará a vida eterna. Agora, diga comigo, os céus e a terra passarão, diga, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, até o que Deus fez vai passar, os céus e a terra vai passar, mas a palavra não.
Por isso que a palavra é tão importante. Até o que Deus criou vai passar, mas o que Ele falou não vai passar. Por isso que eu tenho que ficar com aquilo que Ele me ensina. Ó, diga assim, ó, diga comigo. Problemas passam. A pandemia veio e passou, não passou? Problema vem e passa. Situações difíceis vêm e passam. Os céus e a terra vai passar, mas a palavra não. Por isso eu tenho que ficar com a palavra. A palavra tem que ser lei. Ah, eu não estou com vontade, mas quem disse que quem faz só o que é fácil permanece fraco? Quem faz só o que é fácil permanece derrotado? Quem espera ter vontade para fazer o certo nunca faz. Você não sai do lugar? Quem são as pessoas vitoriosas? Nós demos aqui 12 atitudes para um relacionamento bem sucedido. 12 atitudes. E demos 3 orientações, 3 situações que as mulheres precisam e 4 que os homens precisam. Agora não basta saber, tem que fazer. Qual é a diferença de uma pessoa que sabe para que pessoa que não sabe? Tem gente que não sabe, ok? E quem sabe e não pratica, qual é a diferença? Nenhuma. Vai ser derrotado igual. Eu já respondi para a gente muitas vezes, eu falo assim, não, eu conheço a Bíblia inteira. Eu falei, grande coisa, você não vive ela? Ela não está se cumprindo na sua, quer dizer, não está se cumprindo nas promessas, porque ela sempre se cumpre de uma forma ou de outra. Nós precisamos, vamos pensar aqui, ó. Vamos falar sobre uma coisa já. Isaías, deixa eu ler Isaías com você. Diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? Para o quê? Para o quê? Espera aí, se o Espírito me ungiu para pregar, eu sou um condutor de boas novas. Boas notícias. Aonde eu estiver, aonde eu for, eu levo boas novas, eu trago leveza, eu trago paz, eu trago boas notícias. Mas a situação é grave, não, tudo tem jeito, tem saída, tem solução, tudo pode ser mudado, tudo passa, mas a palavra permanece, fique com ela. Espera aí, será que eu acredito no que diz essa escritura ou eu só repito? Só estou repetindo. Quanto eu acredito nisso? Você tem consciência disso? Quanto você tem de consciência? Esse é o nosso ponto. Vem cá, a maldição vai até que geração? Terceira e quarta. Terceira e quarta. E a bênção? 1000. 1000. 1000 gerações. Deixa eu fazer uma colocação muito séria para você. Você vai ser o responsável. Você vai ser o responsável por não transferir a bênção para a sua geração? Só você? Se a bênção vai até 1000, até 1000 gerações, você vai ser o responsável por não transferir a bênção para a próxima geração? Porque a incredulidade não deixa, porque o orgulho não deixa, porque a pouca força de vontade não deixa. Sabe o que é? Eu fico olhando aqui, ó. A primeira geração, a geração dos meus pais, foi uma tragédia. Graças a Deus, vai terminar bem. Vai terminar bem. Porque na reta final, agora meu pai, estou até brincando com a minha mãe todo dia. Olha que coisa incrível. Meu pai nunca quis saber de Jesus. Meu pai nunca se importou com a fé. Meu pai já leu, agora, esse ano já, meu pai já leu os Salmos inteiro. Meu pai já leu Provérbios inteiro. E meu pai está terminando Eclesiastes. Aí eu brinco com a minha mãe no telefone, fala para esse pastor que qualquer dia eu vou aí fazer uma clínica com ele.
entendeu? Eu prometo que eu vou querer só uma clínica com base em Provérbios, Eclesiastes, porque isso é incrível, porque a história foi trágica. A minha história... O final é melhor que o início. O final é melhor do que o início. A minha história e da Liliane já foi uma escolha bem cedo. Através da palavra, através dos exemplos negativos. Agora, lá já foi transferida a bênção para aquela geração, para essa geração. Essa culpa eu já não vou carregar mais, porque eu já transferi para a próxima geração. Agora, a responsabilidade deles de passar para a próxima, para dos netos. Então presta atenção, olha o peso. Se a bênção vai até 1000 gerações, eu vou ser responsável por não transferir, por não ensinar, por não ser o exemplo, por não ser o exemplo. Olha que coisa, eu li duas coisas que eu comentava com a Liliane. Eu falei assim, querida, isso aqui foi muito forte para mim. Uma eu trouxe no encontro de casais, outra eu só comentei no domingo. Duas coisas importantes que eu li, eu falei, puxa vida, e as duas traziam o relacionamento para o exemplo para a relação familiar. Uma delas foi quando eu disse sobre o projeto do ônibus espacial Columbia. Lembra? Lembra dele? Projeto incrível, bilionário, envolvido várias mentes brilhantes no projeto. O projeto foi executado, o projeto foi um sucesso, porque qual era o projeto? Ir à Lua. Foi, e aí? Uma pequena fissura no escudo de proteção de calor. Repete isso comigo. Uma pequena fissura no escudo protetor do calor, que foi descuidado, que não viram, que não estavam atentos. Quando foi entrar na atmosfera terrestre, explodiu. Não suportou o calor. Faltou Diga proteção. Novamente, uma pequena fissura. O que significa? Uma brechinha. Faltou proteção. Faltou proteção. Uma brechinha. O projeto era extraordinário, foi de sucesso, mas explodiu. Casamento é um projeto extraordinário? É para ser um sucesso? Muitos já atingiram o sucesso, se casaram, viveram momentos maravilhosos, mas pequenos descuidos, explodiu. Uma das coisas que nós falamos também no encontro, que é importante os filhos, eles serem testemunha do tratamento do casal, mas a gente nunca fez as coisas para que pudéssemos ser vistos, né? Quer dizer, não vivíamos de imagem, era automático aquilo que nós fazíamos para ser exemplos e inspirações para os nossos filhos. E eu sou conhecida por honrar o pai e a mãe, né, para os filhos desde pequeno. E segunda-feira eu vi o Vitor falando com um adolescente, abençoando esse adolescente e dando os conselhos. E a primeira coisa que ele falou foi: honra o pai e a mãe, se você quiser ter prosperidade e vida longa. E por que ele falou isso? Porque ele ouviu isso a vida inteira. Entrou dentro dele. E eu sei que é um dos princípios que ele vai ensinar os filhos dele. Então, você conhece o fruto literalmente pela árvore. E é uma satisfação a gente falar isso com muito orgulho, que não somos uma família perfeita, mas o nosso alvo sempre foi Cristo, e cumprir o propósito como mãe, como esposa, porque se eu fui criada para auxiliar, e se um dos meus papéis que eu acabei desenvolvendo foi ser mãe,
antes de ensinar a andar, limpar, cuidar, eu tinha que me preocupar com a vida espiritual. E se eu queria uma vida abundante, próspera e salva para os meus filhos, a raiz é honrar pai e mãe. E é temer a Deus. Então a gente tem que ver qual é a linguagem que nós temos dentro de casa. A linguagem entre o casal e a linguagem que nós temos com os filhos. Porque isso vai refletir na vida futura, em todas as áreas. Isso depende. Porque se meu filho e minha filha forem abençoados, é um fruto meu. E assim vai para os netos, para os bisnetos, porque eu sei que a luz de Cristo está brilhando nas gerações futuras. Aí você entende que vai até 1000 gerações. Então vale a pena sacrificar, vale a pena crer, porque não é algo que é o ministério, ou que sou eu, ou que o bispo está falando, é o que a palavra diz. Se a palavra diz, é verdade. E se você fizer, né? Eu estava ainda hoje meditando sobre preceitos e normas, né? Porque quando você está lendo a Bíblia, se você prestar atenção, normas e preceitos. Normas são leis que você tem que seguir. Dentre eles, os 10 mandamentos. Quem não cumpre, quando a gente fala está em maldição, na verdade ele está em pecado. Às vezes você fala, não estou honrando o marido, não estou honrando o pai e a mãe, eu estou em maldição. Você está em pecado. Então as normas do Senhor têm que ser seguidas. Aí os preceitos do Senhor, nada mais é do que estilo de vida. Que dentre eles é o fruto do Espírito. E resumindo, concluindo com tudo que eu estou falando para vocês, quando você segue as orientações da palavra do Senhor falando no nosso linguajar, você sabe que além de desfrutar, de ter frutos, você encontra paz. Porque, que nem nesse filme que a gente falou da prova de fogo, que começou a mudança pelo marido, que geralmente a gente vê a mudança começando pela esposa. Ele deitava e você via que ele tinha paz. Ele não tinha resultado ainda. Ele estava no 43º dia. Foi quando a esposa foi tocada. E aí ela até perguntou, em que dia que você está? Porque ele tinha escondido o livro. Ela perguntou, em que dia que você está? Ele falou, estou no 43. Aí ela falou, não, mas não existe. Tem 40 dias. Aí ele falou, mas quem disse que eu preciso parar? Porque ele não estava focando no resultado. Porque em Deus nós encontramos a paz. Porque quem tem fé, tem paz em meio à tribulação. E é o que Você prestou atenção no que ela disse? O propósito era 40 dias, mas ele não parou no porque ele não tinha visto ainda o resultado. Aí ela falou assim, mas quantos dias eram? Não era 40? Ele falou, mas quem disse que eu preciso parar? Quer dizer, se eu não for respondido, eu vou seguir do mesmo jeito, vou fazer. Aí, você olha aqui, o tema do sermão, vale da decisão. Sabe o que ele decidiu dentro dele? Ele não entrou no automático. Eu vou ter uma mudança de atitude. Ele não focou no resultado. O resultado vem. Tudo que você planta, colhe. Mas ele focou em ser a melhor pessoa. Aquilo, Deus entrou na vida dele e houve uma mudança automática. Você viu que ele já não estava contando. Se era 43, se era 50, se era 60. Isso mostra fé. E um dos títulos desse sermão, qual é o seu nome? O nome desse homem, lá no filme é Caleb, mas eu falaria que é perseverança, é fé, é amor. Porque quem ama não desiste. Quem ama cuida, quem crê continua orando. Mesmo que você termine o dia frustrado, que tinha dia que ele estava frustrado. Mas no dia seguinte ele se levantava com a mesma fé, com a mesma determinação, o mesmo amor. Sabe por quê? Você não olha para as circunstâncias. Porque se as circunstâncias mudar a sua atitude, mudar a sua fé, você vai bater em ferro frio. É a tua fé que tem que mudar as circunstâncias. A tua fé tem que mostrar para Deus o tanto que você acredita. Aí você vê, você pode colher os resultados da sua fé. Olhando para o Senhor, deixar com que Ele mude
tudo que está ao seu redor. E você vai ver os seus frutos cada dia mais. Jeremias 2,13 diz, diga comigo, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Para abandonar o Senhor não precisa abandonar a igreja. Você pode abandonar no coração. Você pode vir à igreja, mas você já abandonou já no coração. A mim, diga comigo, a fonte de água viva. Espera aí. Vê se tem sentido, presta atenção. Quem tem essa fonte jamais vai voltar a ter sede. Quando a gente fala de sede, esquece isso aqui. Você tem sede de vitórias. Você tem sede de sucesso. Você tem sede de paz, de felicidade, de prosperidade, de realizações. Você não vai ter sede de mais nada. Mas, e cavaram, primeiro é abandonar. Quando você abandona o Senhor e abandona no coração, a Bíblia diz que o seu nome é escrito na areia. O que acontece com o nome que é escrito na areia? Daqui a pouquinho ele apagou. Daqui a pouquinho ele não existe mais. E cavaram suas próprias cisternas. Tem sentido você sair da fonte das águas vivas e cavar uma cisterna? E ainda, cisternas rachadas que não retêm água. Sabe o que é isso? É quando eu abandono todos os ensinamentos e eu vou fazer do meu jeito. Sabe o que acontece quando você faz do seu jeito? É uma cisterna rachada, você não vai reter. Tudo que você tentar fazer reter, não vai funcionar. É o que acontece com muita gente. Eu estou tentando fazer funcionar, estou lutando, mas é do seu jeito. Não é do jeito de Deus, não é a luz da palavra. E aí não funciona, não dá certo. Você está cavando, você abandonou a fonte das águas vivas e está com a cisterna rachada, cisternas rotas. Isso tem que falar muito. Porque quando nós estamos à luz da palavra, o Senhor não pode negar a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O que eu falei vai acontecer. Por isso que nós devemos pensar, agir como Cristo. Esse tem que ser o nosso foco. Ter foco, qual que é o seu alvo? Eu disse, nós temos foco para tudo. Olha aqui para mim, presta atenção. Eu estou com a meta de guardar tanto de dinheiro. Ok, tudo bem. Eu estou com a meta que eu quero a minha casa nova. Ok. Eu estou com a meta que eu quero, esse ano, eu quero conquistar o carro tal. Ok. Eu quero abrir meu próprio negócio. Ok. Qual é a sua meta para a sua vida familiar, para o seu relacionamento? Qual é? O resto não vai dar, já quero te avisar. E se der, vai vazar. Por quê? Tem que ter alicerce, base. Sem a base, sem o alicerce certo, o resto não fica, não permanece. Qual é a meta para levar o relacionamento para o próximo nível? Para tornar esse relacionamento cada vez mais prazeroso. Qual é a meta? Porque as fases vão mudando. E cada uma delas tem que ser maravilhosa. A coisa mais importante que nós temos, por isso que cada encontro de casais eu faço você repetir que o seu maior tesouro, o seu maior patrimônio é a sua família. Porque sem ela não tem sentido nada. Não tem. Dinheiro sozinho não te realiza. Não adianta, como falamos, muita gente morar bem e viver mal. Adianta, sim ou não? Sim ou não? Vou te contar um negócio. Isso aqui grita dentro de mim até hoje. 9 para 10 anos nós moramos aqui dentro. A princípio as instalações eram bem simples, de divisória. Divisória é aquele material antigo, lembra das divisórias, papelão? Então nossos quartos eram de divisória. Quarto dos meninos, o meu quarto da Liliane, divisória.
as roupas em arara, todas penduradas em arara. E uma pessoa que tinha começado a frequentar a igreja, vindo à igreja, nos pediu uma visita, queria fazer um jantar para nós. E para receber, para não desfazer daquele convite, porque ela precisava muito e ela queria que a família dela estivesse, nós aceitamos o convite. Aí nós fomos numa casa, naquele que até então, ou talvez seja ainda, não sei, considerado o condomínio de Rio Preto da elite, Débora Cristina. A elite da elite. Ela convidou os filhos para estar e convidou o marido para estar. Quando nós entramos, a casa era um palácio. O marido nos recepcionou, muito educado, uma pessoa que falava muito bem, viajaram para tudo quanto é lugar, e ele foi mostrar a casa para mim, e ele me falava que o piso era de uma região dos Estados Unidos, aquela peça era de uma outra região da Itália, ou cada peça vinha de um canto. Então a casa, um estrondo. A área do lazer da casa lá fora, uma coisa linda. Sentamos, jantamos, oramos. Quando nós fomos nos despedir, ele estava lá fora, se despediu juntamente conosco, e ele entrou no carro dele e foi embora, porque eles estavam separados. Ela virou para mim, para Liliane, e disse assim: a minha infelicidade e a minha solidão é do tamanho dessa casa. Às vezes quando eu vou para a empresa, eu tenho que pegar a rodovia. Outro dia eu peguei a rodovia, vi um casalzinho na beira da estrada, um casal idoso, esperando ou uma carona ou ônibus. Eu invejei aquele casal, porque eles estavam unidos, juntos. E eu, nessa casa, desse tamanho, uma casa que tinha mais de 1.000 metros de área construída. E eu me lembro que eu terminei, vim embora para casa e fui entrar para o meu quarto na divisória. E eu falei para Liliane: que delícia, que lugar gostoso, quanta paz, quanta realização. Simples, até exageradamente simples na época. É que você está sendo bem modesto. Era bem precário. Precário, a palavra certa. E eu disse: que delícia, que sensação deliciosa. E eu lembro do dia que minha mãe veio visitar-nos, ela entrou, ainda ela pegou a fase que era menor ainda, e ela usou a seguinte expressão, e ela mora num apartamento de um dormitório. Ela falou assim: nossa filha, precisa de pouco para ser feliz, né? E ali ficou estampado o que ela estava enxergando em nós. Não era importante o lugar para nós, é quem estava ali. Na realidade, já é lá de trás, né? Vamos falar, praticamente há 30 anos atrás, nós estávamos num quarto, né? Numa sala de escritório. E nunca foi motivo de briga. Pelo contrário, de apoio. Porque quem podia mudar a nossa história era só Deus. E eu costumo falar para as mulheres, quando eu atendo, coloca toda a sua força na oração. Deus vai usar o seu marido. Deus vai colocar as pessoas certas. Mas não dependa dele, dependa de Deus. Então não tinha por que eu exigir dele. E eu sei que dentro dele já consumia, porque eu tinha uma vida abençoada. Então, poxa, tirei a Liliane da casa, né? Você falava isso para mim, tirei da casa do seu pai para acontecer isso, mas não existe construção sem dor, não existe construção sem sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem renúncia. Eu duvido que você vai encontrar alguém que você admire hoje, que você diga, venceu na vida, que ele não teve momentos de dores, momentos de sacrifício, de choro, suor e lágrimas. Duvido, você não vai encontrar ninguém que você fale assim: eu admiro aquela pessoa, eu admiro aquele casal, eu admiro aquele empresário, eu admiro.
Você não vai encontrar ninguém que não passou por dor. Você não vai encontrar ninguém que não chorou. Eu e a Liliane choramos. Choramos juntos. Nos unimos, oramos juntos. Mais do que nunca ficou estabelecido para mim que não importa onde, é com quem, é o mais importante. É quem vai comigo, é quem está comigo. E qual o espírito que está? Esse é o mais importante. Hoje eu tô compartilhando uma coisa com você que isso falou muito comigo. Porque quando nós saímos da casa daquela mansão, ela ficou sozinha. Porque os filhos foram embora e o marido também. Tem sentido? Sim ou não? Não tem sentido. Então o paraíso dela, aquele que talvez um dia foi o paraíso, se transformou no inferno. Um grande inferno. Eu disse segunda-feira que a outra coisa que mexeu comigo foi a história do Império Romano. Um estudioso fez um estudo para saber o que levou à queda de um império tão poderoso. Quais foram as 5 principais causas da queda do maior, diga a palavra comigo, império. Você tem noção do que é um império? Tem noção? É um reino absoluto? Qual foi uma das 5 causas, das principais? Uma delas está a falta de estrutura familiar. O descuido familiar levou à ruína do império. Descuidou da parte interna. E o império desmoronou. É onde as pessoas chegam tão longe e acham que aquilo é a coisa mais importante e descuida da parte interna, da estrutura interna, que é o que vai dar alicerce e suporte para que tudo aquilo permaneça. O império desmoronou. Ele ruiu. Por quê? Não cuidou da família. Deus disse a Jacó, diga comigo, suba a Betel. Betel é o que, gente? Repita comigo assim, ó, casa de Deus. Estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Depois disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele. Diga comigo, preste atenção, olha aqui, ó, olha aqui. Faço questão que você olhe para isso aqui. Eu não disse que a palavra, ó, uma das coisas que eu aprendi, que se a minha palavra tiver peso para você, e se você não quiser errar na vida, eu aprendi o seguinte, que a história se repete, só muda os personagens. Toda desgraça e personagem derrotado na Bíblia tem uns de hoje. Só muda os personagens, a história se repete. Nada é novo debaixo do sol. Só mudou o tempo, só mudou as pessoas e a história se repete novamente. Então, aos de sua casa, disse pois Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele. Presta atenção. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venha, vamos subir a Betel, para a casa de Deus. Farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Um dia eu estive em angústia, eu clamei a Deus nesse lugar, levantei um altar a Deus nesse lugar e Ele me ouviu. E que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, diga comigo, entregar a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, leia assim comigo, ó, brincos que usavam nas orelhas, não era costume deles, eles foram influenciados pelos povos, eles não tinham esse costume, mas Jacó descuidou da casa dele, ficou igualzinho, foi entrando aquilo que não podia entrar, já estava com os costumes dos povos, que trouxe desgraça para a vida deles,
E Jacó enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então presta atenção no que eu vou falar para você. Ele tinha que estar num lugar, ele foi para um lugar fora da direção. Ele comprou terra no lugar que não era a direção. Quando ele estava ali, no meio do povo de Siquém, a filha de Jacó sai porque queria observar o povo e as mulheres da região, e para onde não devia estar. Quando ela sai para fazer isso, o filho do príncipe daquele lugar olha para Diná, fica seduzido por Diná e faz o que com Diná? Violenta Diná. Violentou a filha de Jacó. Aí o pai vem, traz o filho, traz toda uma comitiva para pedir perdão e para querer reparar a situação. E aí Jacó diz a ele que a única forma de nós fazermos uma aliança, então, é que vocês sejam circuncidados. Eles aceitaram para que o filho e a filha pudessem casar. Só que os filhos de Jacó, por conta de estar onde está, pelo descuido, já se tornaram homens violentos. Entrou o que não devia, os costumes das nações estavam lá. Quando o povo se circuncidou, os homens se circuncidaram, eles sabiam que isso ia acontecer, eles iam estar vulneráveis. O que eles fizeram? 2 deles, Simeão e Levi, foi e assassinou todos os homens da cidade. E aí, aquilo virou uma tragédia. Jacó sabia que a cidade inteira, o povo daquela região, ia exterminá-los da face da terra. E a aflição foi tão grande que a única situação que veio à direção, sobe para Betel, volta para a casa de Deus, lugar que você não devia ter saído. Repara, tira o que entrou na sua casa. Olha, o descuido, presta atenção, o descuido, diga comigo essa palavra, o descuido daquela liderança, o descuido daquele líder, o descuido daquele patriarca da família, permitiu com que entrasse uma série de coisas. Eles estavam com deuses estrangeiros dentro de casa, se tornaram idólatras, tem idolatria escondida dentro de casa. Os filhos com costumes dos povos, dos ímpios daquela região, brincos, usando brinco como os costumes dos povos daquela região, e muitas outras coisas. Então, antes de apresentar o Senhor, tinham que limpar, tirar tudo para se purificar e correr, diga comigo, para a casa de Deus. Então, quando eles fizeram isso, limparam, se purificaram, tiraram, fizeram aquela faxina, tiraram tudo que precisavam tirar e correram para a casa do Senhor. Olha a última leitura que você leu comigo. Volta anterior, a última leitura, por gentileza. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. O que era para ser uma tragédia foi um grande livramento. Diga comigo, o que era para ser uma tragédia foi um grande livramento. Mas precisaram fazer o quê? Voltar para Betel, para a casa do Senhor, limpar, reparar, tirar tudo que precisava ter tirado. Isso é sério, gente. Presta atenção. Olha a palavra que eu usei, liderança. Cuidado, liderança. Tem o homem que é líder da sua família, líder do seu negócio, líder. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, diga comigo, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quer dizer, eu sei, então eu preciso ensinar. Eu já sei, eu preciso liderar. Eu não posso ser covarde. Eu não posso ser omisso, porque Deus vai cobrar. Prestou atenção? Eu não posso, porque Deus vai cobrar. Se eu for omisso, Deus vai cobrar. Isso tudo reflete sobre nossas vidas, o resultado.
Nós precisamos observar as coisas com a devida seriedade, porque às vezes a gente fala assim, isso não tem problema. Eu falei para vocês esses dias, numa reunião, preste atenção no que eu vou falar a você. Se tem uma coisa que Deus trata com seriedade, vou te ensinar uma coisa hoje, para você não esquecer mais. Quando veio os três anos de fome no tempo de Davi, Davi não sabia, passou 1 ano ele não perguntou a Deus, passou 2 anos ele não perguntou a Deus, achou que aquilo era normal. Por isso que eu sempre falo, presta atenção, natural é fluidez, natural é abundância, natural é prosperidade, natural é paz, antinatural é escassez, antinatural é tribulação. Viu? Quando você diz assim, eu estou vivendo um tempo de paz, estou até com medo, está errado, sua crença está errado. Porque o natural, eu vim para que tenham vida e a tenham, então não é 1 mês, 2 meses, é uma vida em abundância. Tem lutas, tem guerras? Tem. Só que cada uma delas é para ir para o próximo nível. Cada uma delas. Davi demorou 3 anos para perguntar a Deus. Falou, mas por que essa fome? Aí o Senhor falou, por causa dos gibeonitas. Vocês fizeram uma aliança com eles e vocês quebraram. Não era nem no tempo de Davi, Deus estava cobrando, porque tinha que ser reparado. O que aconteceu? Os gibeonitas, com medo de Israel, quando Israel estava... Estou te contando história não, tá? Eu acredito... Eu disse para você, a história se repete. A gente não pode ignorar. O que você acha que é pequeno, para Deus não é. Nunca se esqueça das raposinhas. O que devora a sua vinha não é as raposas grandes, são as raposinhas, são asinhas, coisinhas. Só coisinha que a gente acha que não tem importância, mas acaba com a flor da sua vinha. Sua vinha nunca vai dar fruto. Os gibeonitas, com medo de Israel, vem e disfarça, veste roupas velhas, fingindo que eram viajantes de uma terra distante, e eles eram dali, e diz, não, nós somos viajantes, nós ouvimos falar a respeito de vocês, e nós queremos fazer uma aliança com vocês, e Josué precipitadamente faz a aliança, pegou aquele povo, colocou aquele povo para dentro, aquele povo passou a trabalhar para eles e tal, aceitou a aliança, diga essa palavra, aceitou o acordo, aceitou a aliança, acabou, deu a palavra. Aí já não era mais no tempo de Josué, estava lá em Davi. Só que antes de Davi, não teve Saul? Sim ou não? Saul exterminou quase todo os gibeonitas, matou os gibeonitas, e aí Deus cobrou e disse, essa fome veio porque vocês quebraram o acordo com os gibeonitas. Presta atenção no que eu vou te falar. Você deu uma palavra, você cumpra, porque Deus vai te cobrar essa palavra. Você fez uma aliança, você cumpra, porque Deus vai te cobrar essa aliança. Não dê palavra precipitada, não faça uma aliança, porque Deus é testemunha dela. Não, eu só falei naquele momento, eu não vou ver. Esquece, você deu sua palavra, está dado. Você pode fazer desentendido, Deus vai te fazer lembrar. Você pode até fingir que você esqueceu, mas Deus vai te fazer lembrar no resultado. Que Ele vai falar assim, você deu sua palavra, eu fui testemunha, por isso que a Bíblia diz, não seja precipitado no falar, seja a sua palavra sim, seja a sua palavra não. Me perguntaram uma coisa, quem estava aqui me perguntou, porque eu namorei 3 meses com a Liliane e me casei. Qual foi o nosso segredo? Nosso segredo foi a primeira coisa, um acordo que nós fizemos entre nós. Primeira coisa, aconteça o que acontecer, nós vamos resolver. Seja qual for o desentendimento que nós tivermos, nós vamos sentar e nós vamos resolver.
minha família nunca vai saber dos problemas que nós tivemos e a sua família nunca vai saber dos problemas que nós tivemos. Nós vamos resolver entre nós. Homem de palavra, cumpre a palavra. Mulher de palavra, cumpre a palavra. Eu fiz um voto, do qual Deus foi testemunha, e eu fiz um voto com ela. Eu falei, nós vamos resolver. E dentro desse nosso acordo, nunca existiu a imaturidade de dizer, não está dando certo, vamos largar. Presta atenção, não estou te ofendendo não, mas como disse no encontro de casais, menina emburra, menino faz birra, adulto conversa, dialoga, adulto senta e fala assim, você é maduro e eu sou maduro, vamos conversar e vamos ajustar. Eu errei, eu falhei, eu precipitei, você falou, eu entendi isso, me perdoa. Está entendendo ou não? Nós somos adultos e homens e mulheres de Deus. Então, se nós somos homens e mulheres de Deus, não se faça desentendido. Você deu uma palavra, se eu der uma palavra a você, eu te cumpri, Deus vai cobrar ela de mim, porque eu liberei essa palavra. E a fome veio, presta atenção no que eu vou ler para você, como a neve no verão ou chuva na colheita, diga comigo, assim a honra é imprópria para quem? Para tolo. Então não tem honra para tolo. Tolo não pode ser honrado. Há mais esperança para um precipitado que para um tolo. E o precipitado também. O precipitado não pode ser honrado também. Então, como Deus vai honrar uma pessoa tola, insensata, precipitada? Não pode. Estou lendo para você a palavra. Nós precisamos ser pessoas que as decisões, sabe que decisão que eu tomei? Não é essa decisão assim, sabe a decisão que eu tomei? Que eu vou largar de você. Sabe a decisão que eu não vou falar mais com você? Não, sabe a decisão que eu tomei? Que eu não vou ser mais precipitado. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu não vou ter mais imaturidade. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu não vou ser uma pessoa ofendida, magoada. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu não vou ser mais carnal. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu quero ser um vencedor, um vitorioso na vida. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu quero fazer não o que eu quero. A decisão que eu tomei, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Sabe a decisão que eu tomei? Que eu vou ser homem de Deus. Como um pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, diga comigo, assim a maldição, sem motivo justo, diga, não, se pegou, tem causa, se pegou, tem razão, tem motivo, não, maldição sem causa não pega, viu? Não, pode ter feito um trabalho para mim, pode fazer, pode quem quiser fazer, a Bíblia diz que quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Se Deus abençoou, não adianta, pode se levantar uma turma, meu filho, um inferno, que não vai, não, isso não tem poder. E a maldição converte em bênção. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, diga comigo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre quem? E pelas suas pisaduras fomos o quê? Mas cadê essa paz, meu Deus do céu? Ele já foi moído, ele já foi esmagado para nos trazer a paz, cadê essa paz? Porque eu não estou vivendo essa paz? Quanto eu acredito nisso? Leia em voz alta, por favor, diga, o chicote é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara para diga comigo, volta lá. Então você vai falar em voz alta, diga, o chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, diga, e a vara para as costas do...
Por isso que o tolo vive debaixo de chibata. O tolo está debaixo de vara continuamente. Sai de uma piaba e entra na outra. Sai de uma surra e entra na outra. Por quê? Não para de tolice. Nós falamos no encontro de casais do freio, né? Colocar o freio no cavalo emocional. Mas tem um jumento aí, o emocional também. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Diga comigo, clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim. Mas com tolice, clama a mim. Eu vou responder. Não precisa fazer tolice. Busca, ora. Creia. Não precisa. É no vale da decisão que você vai dar um rumo na sua vida. Nós precisamos aprender isso. Vale da decisão. Decisão. Diga a palavra decisão. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem, diga comigo, ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Diga, contudo, diga comigo, Deus não permitiu que ele o quê? Tentou fazer de tolo, mas Deus deixou? Sim ou não? Tentou prejudicar, mas Deus deixou? Um dos acordos que ele fez, que ele enganou, foi na própria mulher, na mulher amada, né? Trabalhou 7 anos pela mulher amada, quando chegou na noite de receber a mão da mulher amada, ele entregou a outra filha, a filha mais velha, que não era por quem ele trabalhou. E aí o pai porque Jacó, o que significa Jacó? Então ele enganou o pai, ele vivia enganando e ele foi enganado. Por isso que ele foi enganado 10 vezes, se você não sabe, tá? Por isso que ele passou por esse processo, porque ele enganava e ele foi enganado 10 vezes. Ele enganou e mentiu para o pai, e ele foi enganado 10 vezes. Mas ele deu uma resposta boa aqui. E aí, ele trabalhou os próximos... O sogro disse assim, não, aqui a gente não faz assim, trabalha para mim, mas... 7 anos que eu te dou a outra. A Bíblia diz que ele trabalhou como se fosse poucos dias, de tanto que ele amava ela. Isso mexe comigo. Prestou atenção ou não? Sabe o que é 7 anos você trabalhar por amor a uma mulher? Total 14, né? Ao todo 14. E o texto diz que lhe parecia poucos dias. Ele nem sentiu. Tem gente que ora 1 mês, já acha que é muito, né, para mudar o marido. A hora 2 meses já parece, estou cansado, fiz uma campanha. Ele dizia, as crias salpicadas serão o teu salário, e todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim, diga comigo em voz alta, que Deus tirou os rebanhos de seu pai e deu a mim. Quer dizer, diga comigo, diga essa palavra, fez transferência de riquezas. Na época do acasalamento tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus, diga comigo, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja, diga essa palavra, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja. Fique em pé, por gentileza. Olhe e veja. Preste atenção numa coisa. Durante aquele tempo que Jacó estava sendo enganado, o que o anjo mandou ele fazer?
Vai lá e briga com ele. Vai lá e quebra o pau com ele. Foi isso que o anjo mandou ele fazer? Vai lá e diga que ele é um sem caráter, vagabundo, ordinário. Foi isso que o anjo mandou ele fazer? Não. Usa a sua fé, Jacó. Usa a sua fé. Olhe e veja o que precisa acontecer. Olhe e veja o seu milagre. Olhe e veja a sua prosperidade, sua realização. Olhe e veja a bênção completa, Jacó. Olhe e veja. Eu não tenho tempo para ler agora. Gênesis 32 mostra ele lutando com o anjo. E quando ele estava lutando, deixa eu ler aqui para você. Deixa eu ler, pode voltar. Rapidamente, volta aí. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou, diga comigo, sozinho. Mais uma vez, diga, Jacó ficou. Então ele teve que lutar sozinho. Tem batalhas que você tem que lutar sozinho. Tem batalhas que ninguém vai lutar com você, tem que ser você. Então veio um homem que se pôs a lutar. Eu gosto quando a tradução está anjo. A lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutava. Será que ele estava com dor? Sim ou não? Deslocou. Mas ele não parou. Ele não desistiu. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, diga comigo, a não ser que, como já declaramos aqui, você nunca sai de uma luta sem que essa luta te deixe uma bênção. Você nunca pode sair de uma luta do mesmo jeito, ou só ferido. Ele não saiu só ferido. Se você sair de uma luta só ferido, você fracassou. Você perdeu. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. O que significa Jacó? O que significa Jacó? Qual é o seu nome? O que ele estava respondendo? Enganador. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Diga comigo, porque você lutou. Com quem? E com? E? Primeiro ele lutou com? Depois ele lutou com? Lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Diga comigo, e o abençoou ali. Não, ele não saiu daquela luta só ferido. Ele saiu daquela luta abençoado. Está entendendo a mensagem que eu quero dizer? Sim ou não? Você pode ter passado por uma luta muito grande, está passando por uma luta e você sair ferido só. Mas se você lutar da forma certa, você não vai sair só ferido. Você vai sair abençoado. Mas tem uma coisa linda aqui. Quando o pai dele perguntou para ele: quem é você? Ele mentiu para o pai. Ele disse: eu sou Esaú. Sabe por que Deus perguntou? Ele sabia o nome dele. Porque queria ver se ele falava a verdade. Eu sou o enganador. Eu sou o enganador. Feche seus olhos, faz um favor. Você sabe, nós precisamos falar a verdade para o Senhor. Nós precisamos falar a verdade, que é só com a verdade que Deus pode nos abençoar. Qual a resposta que você tem dado a Deus? Deus perguntar assim: quem é você?
Talvez ele foi honesto, ele falou: eu sou o enganador. Talvez você tenha que dizer: eu sou o falso, o mentiroso, o hipócrita, o inconstante, o volúvel, o fútil, o raso, o inútil, emocional, o perverso, o julgador, o crítico, o orgulhoso, o arrogante, o passivo, o acomodado, o inerte. Qual a resposta você tem dado a Deus? Talvez você seja uma dessas coisas. E você não pode continuar seguindo o seu caminho sendo a pessoa que tem sido. Você pode enganar pessoas, mas você não pode enganar Deus. Nada passa despercebido por Deus. Muitos têm o poço que cavaram seco, vazio, rachado. Durante uma vida inteira, colocaram um esforço muito grande para receber aplauso dos outros. Perseguiram títulos, seguidores nas redes sociais, mas não tiveram a disposição para mudar a miséria interior que se encontra. Não, querido, não adianta você ficar buscando aplauso dos outros, não adianta eu viver querendo buscar aplauso dos outros, que os outros olhem para mim, batam palma para mim, sendo que Deus está olhando dentro de mim, vendo o miserável que eu sou. Você precisa vomitar a pessoa que tem sido. Se tem um desses aí, um enganador, um mentiroso, um hipócrita, um inconstante, um volúvel, um fútil, um raso, um inútil, emocional, um perverso, um julgador, um crítico, um orgulhoso, um arrogante, um passivo, um acomodado, vomita ele para fora. Se você quer mudanças em sua vida, dê condições a Deus para elas acontecerem. Deuteronômio 30 diz: o que eu estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não, o que Deus está pedindo a você não está lá no céu, nem do outro lado do mar, para você ter que correr tão longe. Chega a dizer que é difícil demais, que não consegue, que não pode, que não é para você, que você não dá conta, que é incompetente. Não, Deuteronômio 30:14 diz nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. É só uma decisão. Eu quero uma vida poderosa. A palavra está cheia de fé, de unção, de poder. Portanto, é nela que você precisa crer. É ela que você tem que colocar em ação. Deuteronômio 30:11 diz: vejam que hoje eu ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Presta atenção, a vida e a prosperidade, ou a morte ou a destruição. É uma escolha, é uma decisão. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, ande em seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Deus quer te abençoar. Quando você obedece a Deus, é prova que você o ama. Sabia disso? Quando você obedece a Deus, o Senhor vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar seus filhos, vai abençoar suas finanças, o Senhor vai abençoar seu negócio. É uma tragédia viver neste mundo sem ter construído nada, mesmo tendo a palavra de Deus à disposição de qualquer um que crê, tendo tudo para construir uma vida gloriosa. Não permita isso acontecer com você. Muitos até conquistam o emprego, a casa, a restituição na família, mas a conquista não é permanente. Logo relaxam em Deus, abandonam a fé, tudo se desfaz. Entram na terra prometida, mas não conseguem permanecer. Por quê? Fazem escolhas erradas. Não existe verdade. A obediência, está na hora de você mudar isso. O Espírito Santo está dizendo: aqueles que tomarem a decisão certa e derem a Deus tudo que Ele requer, começarão a viver mudanças imediatas. Você vai começar a viver mudanças imediatas na sua vida a partir de agora. Essa mensagem de hoje, ela veio para nos trazer mudanças imediatas.
ela veio para trazer bênçãos. Dê a Deus o que Ele pede, mantenha a decisão, não seja mais decisão temporária. Toma uma decisão agora, daqui a pouco está mudando, o prazo de validade é 15 dias, 30 dias. Não. Deuteronômio 30:19 diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Escolha a vida, escolha a vida, escolha a vida, escolha a vida. Ele está colocando diante de você a bênção, Ele está colocando diante de você a oportunidade de escolha. Toma essa decisão aqui agora. Diga a Deus: eu quero vida, eu quero uma vida abençoada. Eu faço a escolha, Senhor. Eu não vou viver pelas emoções, eu vou fazer o que a Tua palavra manda. Se apegue a Deus. A Bíblia diz: pois o Senhor é a sua vida, Ele dará a você muitos anos na terra que jurou a dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, Ele vai dar uma vida abençoada a você, o que Ele te prometeu. Ele tem para você uma vida gloriosa. Deus dá a você o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. O que você vai escolher? Escolha a Deus, amar o Senhor e obedecê-lo. Ouça e coloque em prática tudo que o Espírito Santo nos orientou nesta noite. Tem mensagem poderosa para nós aqui hoje. O Senhor nos fez promessas, Ele nos fez promessas na vida de todos, todos aqueles que Ele prometeu, Ele cumpriu. Por que Ele não vai cumprir na tua vida? Por que Ele não vai cumprir nos nossos dias? Ele já tem cumprido. Nós temos promessas grandiosas para este ano. Para este ano, tem promessas gloriosas para este ano. Deus está dizendo que Ele estará conosco da mesma forma como esteve com eles, como esteve com Jacó, como esteve com Abraão, como esteve com Davi. O Senhor quer agir, mas quanto você está disposto a pagar o preço, a se entregar, a se doar, a se comprometer? Decisões, decisões. Nós estamos no vale da decisão. Se você tomar a decisão certa hoje, você vai sair do vale que você está. Se você tomar a decisão certa nesta noite, você vai sair do vale que você está e vai sair vitorioso. Deus vai te colocar no lugar alto, Deus vai te colocar no lugar de honra. Então diga aqui, em nome do Senhor Jesus: eu tomo a decisão, eu tomo a decisão, eu não vou agir por emoções, vai prevalecer a vontade de Deus na minha vida. Eu vou sair do vale que eu estou, e eu vou viver todas as promessas que Deus tem para mim. Eu vou viver tudo aquilo que Deus me prometeu. O meu orgulho não vai me vencer, as minhas emoções não me vencerão, a minha carne não me vencerá. Eu estou tomando uma decisão. Toma decisões aqui hoje. Toma decisões aqui hoje. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Deixa a palavra entrar rasgando, penetrando, cortando. Deixa a palavra entrar. Eu quero mudança. Deixa a palavra entrar e diga: eu não vou ser mais o Jacó. Eu tenho enganado a mim, eu tenho enganado a minha família, eu tenho enganado as pessoas, eu tenho enganado a todos, inclusive a você mesmo. Você tem se enganado. Então diga: eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser o Israel. Eu não quero mais ser o Jacó, eu quero ser o Israel. Eu quero ser um campeão com o Senhor, eu quero ser um vitorioso com o Senhor. Diga, diga, diga. Ele disse: eu não quero ser a mesma pessoa mais, Senhor. Não, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não serei mais Jacó. Eu não serei mais Jacó. Eu quero ser um Israel. Saia daqui hoje. Qual a decisão que você toma? Você vai sair dessa batalha só ferido ou vai sair abençoado? Você vai sair só mancando, machucado, ou vai sair abençoado, vitorioso como um campeão? Que Deus olha para você e diga assim: parabéns, você lutou com Deus, você lutou com os homens e você venceu. Eu estou te abençoando por conta disso. Eu estou te abençoando por conta disso. Qual a decisão que você vai tomar? Qual a decisão que você vai tomar? Qual a decisão que você vai tomar aqui hoje?
Se você tiver que pedir perdão para alguém, vai e peça. Se você tiver que reparar algo, vai e repare. A gente não precisa ser corajoso para sair brigando com os outros por aí. A gente precisa ser corajoso para ser humilde e dizer: eu errei, me perdoa. Eu excedi, me perdoa. Eu excedi, me perdoa. Qual a decisão que você vai tomar? Eu vou conduzir minha vida segundo a sua palavra, Senhor. Eu vou conduzir meu casamento segundo a sua palavra, Senhor. Eu vou conduzir a minha família segundo a sua palavra, Senhor. O meu império não vai ruir. O meu império não vai ruir. O ônibus espacial da minha vida não vai explodir. O ônibus espacial do meu casamento não vai explodir por causa de uma fissura, por causa de uma brecha. E eu vou dar uma direção a você aqui. Se você tem que pedir perdão para o seu cônjuge, faça isso aqui agora. Dá um abraço nele e diga: eu sei que eu não tenho sido quem eu precisava ser. Eu sei que eu não tenho feito o que eu precisava fazer. E eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Faça isso. Faça isso aqui agora. Isso é uma atitude de fé e uma atitude corajosa. E diga: meu amor, me perdoa. Me perdoa. Tem coragem ou não tem? Para ofender você tem coragem. Para falar o que não deve você tem coragem. Mas para pedir perdão você não tem? Vai. É tua oportunidade. Me perdoa. Eu sei que eu tenho errado. E seja humilde para dizer: eu preciso da tua ajuda para acertar. Eu preciso da tua ajuda para fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso de você. Você tem coragem para dizer para a tua esposa que você precisa dela? Tem coragem de dizer para a tua família: eu preciso de você? Não deixa o orgulho. Sabe por que eu nunca disse para minha esposa que eu ia largar dela? Porque nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca. Isso nunca se cogitou. Quero cumprir o propósito de Deus conosco. Nós aprendemos que ou nós seremos um casal bem-sucedido, um casal de sucesso, ou seremos um casal fracassado. É uma escolha. Mas toma a decisão e diga: nós seremos um casal de sucesso, meu amor. Nós seremos um casal, uma família de sucesso. Nós vamos lutar e nós vamos superar. Olhe e veja. Olhe e veja a sua família abençoada. Olhe e veja o seu casamento abençoado. Você que é solteiro, que luta pela sua família, olhe e veja. Olhe e veja a família abençoada que você vai construir. Olhe e veja. Olhe e veja. O anjo fala a mesma coisa para você que falou a Jacó. Jacó, olhe e veja. Seja capaz. As coisas acontecem duas vezes: primeiro dentro, depois fora. Olhe e veja a família abençoada que Deus vai te dar. A família poderosa que você vai construir. Olhe e veja. Olhe e veja essa família linda, assentada à mesa, louvando, honrando o Senhor. Eu abençoo, Senhor, as famílias que aqui estão. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão. Eu profetizo grandes vitórias para eles.
Essa palavra ela veio para mudar, Senhor. O Senhor diz que mudanças aconteceriam imediatamente. Mudanças imediatas aconteceriam. E eu quero determinar mudanças imediatas acontecendo hoje. Mudanças de bênçãos. Mudanças poderosas acontecendo hoje. Mudanças incríveis acontecendo a partir desta noite. Em nome do Senhor Jesus. Que mudanças incríveis. Que a sua casa seja para a glória do Senhor. Que a sua família seja para a glória do Senhor. Que o seu casamento seja para a glória do Senhor. Que tudo na sua vida seja para a glória do Senhor. Levante as suas mãos, por gentileza. Senhor, eu quero abençoar as famílias que aqui estão. Eu quero abençoar todas as pessoas que aqui estão. Se é cultivo familiar, eu abençoo o marido, eu abençoo esposas, eu abençoo os solteiros, eu abençoo os filhos, eu abençoo a Sagrada Família, eu abençoo, Senhor, os sonhos, os projetos, e que mudanças incríveis, mudanças imediatas comecem a acontecer. Que uma unção de fluidez, que uma unção de paz, que uma unção de harmonia, que uma unção de amor, de felicidade, de prosperidade, de abundância, seja derramada, Senhor, sobre a vida de todos que aqui estão. Eu abençoo aquilo que ela visualizou, aquilo que ela enxergou com os olhos da fé, vai se materializar, vai acontecer, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.